Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? E eu trazer uma palavra de esclarecimento e uma palavra que não vai se prolongar tanto também, não. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Aleluia. Diz assim o texto: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, nos trazendo clareza na Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, e que o Teu nome venha ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, a Páscoa, nós falamos de ceia, nós celebramos a ceia, mas no Antigo Testamento, os judeus celebravam a Páscoa. Não só celebravam, como eles celebram até hoje. A Páscoa é uma festa comemorativa, lembrando a saída deles do Egito. E quando eles foram sair do Egito, na última praga que veio, Deus mandou dizer que matasse o cordeiro, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e comesse a carne, a família reunida, e se aquele cordeiro fosse muito para aquela família, que trouxesse outra família para comer junto, para que não faltasse, que não sobrasse. O objetivo era que todos comessem a carne do cordeiro, as ervas amargas. Ali era uma comemoração, para que eles fossem, ao longo da história, lembrar-se do dia em que Deus libertou eles do Egito. E Jesus, como judeu, celebrou a Páscoa. E como era a última Páscoa em que Jesus estava vivo, ele disse para os discípulos: eu muito desejei estar convosco nesta Páscoa, porque era a última Páscoa, né? E depois ele falou, ele tomou o pão, pegou o vinho, como nós vemos aqui, e deu aos discípulos. Eles comeram e beberam. O resultado foi o quê? Muitas pessoas acham que a ceia é uma coisa qualquer, é uma coisa sem significado, algo sem importância, algo sem valor, algo que a gente faz de qualquer jeito, mas não é bem assim, né? A ceia do Senhor, assim como a Páscoa para os judeus, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Os judeus, quando celebram a Páscoa, eles estão celebrando, lembrando-se do dia que eles saíram do Egito, que eles deixaram de ser escravos no Egito. E nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
lembrando da nossa libertação. Nós saímos do mundo e entramos agora no reino de Deus, através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro que foi dado. Como é que nós devemos celebrar a ceia do Senhor? Nós precisamos entender, existem duas ordenanças, duas coisas na Bíblia, existem princípios, princípios para ser praticados, que se você praticar, você vai ter resultado na sua vida, você vai se dar bem. Mas existem duas coisas que não é opcional, a igreja precisa entender isso. Não é opcional, tal, eu faço ou não faço, não. É ordenança, ordenança é ordem, e ordem foi dada para ser obedecida. Uma delas é o batismo nas águas. Todo aquele que se arrependeu dos pecados, que creu no sacrifício de Jesus, deve-se sim batizar nas águas, em obediência à palavra de Deus. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos informações bem vastas sobre esse assunto, mas eu vou me ater a alguns aspectos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos dessa celebração, nós precisamos entrar em comunhão com Cristo. Jesus dá em 1 João capítulo 1, versículo 6, ele disse: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que amamos, mas vivemos na prática do pecado, nós não amamos. Então nós temos que entender que nós temos que estar em comunhão, estar em sintonia, ligados em Cristo. Quem é que pode celebrar a ceia? Quem está ligado em Cristo. Segundo, quem está ligado com os irmãos, sem acepção de pessoas, sem panelinha, sem divisão, porque era o que acontecia na igreja de Corinto, e Paulo repreendeu isso. Então, em primeiro lugar, eu celebro a minha comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja. Nós estamos dizendo aqui, quando celebramos, eu estou em comunhão com Cristo e eu estou em comunhão com os meus irmãos. Posso olhar na cara de cada um em paz, tranquilo. Amém? Em nome de Jesus. O que é que pode quebrar essa comunhão? Só existe uma coisa que quebra a nossa comunhão com Deus: é o pecado. É o pecado. Se nós pecarmos, nós quebramos a comunhão com Deus. E com os irmãos também. Nós pecamos contra o irmão, caluniamos, difamamos, mentimos, trapaceamos, passamos o irmão para trás, tiramos proveito da nossa comunhão com ele. Essas coisas atrapalham a comunhão. Essas coisas interferem na nossa comunhão. Então nós precisamos o quê? Entender que se eu quebrei a comunhão com Jesus, eu vou restaurar. E como é que eu vou restaurar? Confessando o pecado. Eu vou confessar para Jesus o meu pecado. Eu não vou esperar chegar no dia da ceia para vir confessar pecado. Eu vou confessar na hora que eu peco. Ver aquele pensamento ruim na minha cabeça, horrível, que eu não devia ter pensado em Jesus. Em nome de Jesus, eu percebo que não devia. Eu tomo posse do perdão agora, em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu tenho que resolver o problema do pecado todo dia, toda hora, na presença de Deus. Não é só no dia da ceia, no lugar dentro da igreja, nem nada, é no dia a dia. Erros que nós, ao comer na celebração da ceia, havia alguns erros na igreja de Corinto com relação à celebração da ceia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 18, ele diz que Paulo fala que havia entre eles divisão, havia dissensão entre os irmãos. Como é que eu vou celebrar a ceia com divisão?
com divisão, com discriminação. Ah, aquele é preto, aquele é pobre, aquele não sei o que lá. Eu não tenho nada que discriminar ninguém, eu não tenho que rejeitar ninguém, né? Nós vamos celebrar a ceia, vamos estar todos juntos, em nome de Jesus, né? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos alguns aspectos, conforme eu já falei. O versículo 18 é que ele diz: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Olha aí, para que divisão? Né? Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Cristo. Esses que dizem que é de Cristo é porque não quer obedecer a ninguém. Então, cuidado. Outra coisa que havia na igreja de Corinto, que é errado e que nós não podemos deixar acontecer conosco, é o erro, o desprezo, né? Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então, quando ele fala desprezar os irmãos, é porque na ceia, a ceia não era só pão e vinho, mas era uma refeição comunitária, é uma festa ágape, né? Às vezes fica difícil a gente fazer toda a reunião uma festa ágape, mas de vez em quando a gente faz um almoço, um jantar, alguma coisa assim, para celebrarmos a ceia do Senhor. E muitas vezes, nessa refeição comunitária, o irmão rico só ficava com o que era rico, deixava o outro pobrezinho de lá com a marmitex dele, coitadinho. E o irmão ficava todo sem graça para comer, até de abrir a marmitex para mostrar o que tinha, né? Isso é errado. Se você trouxe um ovo, ele vai ser bem aceito. Nós vamos comer o ovo junto com você. Se você trouxe uma sardinha, nós vamos comer junto com você. Agora, se você trouxe uma picanha para comer aí na brasa, ô glória, aleluia, Jesus, está caro picanha, né? Então, assim, não desprezar, né? Escolher, fazer seleção. Outra coisa, se ajuntar para pior. Se ajuntar para pior é o que? No versículo 17, ele diz, quando vocês se reúnem, ele diz assim, nisto que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Quer dizer, ajuntou para pior, para divisão, para discriminação. Outro aspecto, no versículo 21, ele diz assim, porque ao comerdes, cada um coma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha aí, comer sem esperar pelos outros, se embriagar, encher a cara, porque tomava vinho mesmo, né? Tomava vinho, não era esse suquinho de uva, tinge-tripa, não, era vinho mesmo. E ali os irmãos se empolgavam, né? Enchia a cara, saía lá todo bêbado, né? Mas não era do espírito, era de vinho mesmo, né? Então Paulo repreendeu aquela igreja, repreendeu, amém? Então são erros que nós não podemos cometer. Quarto, a ceia, como eu já falei, é uma ordenança. No versículo 24, ele diz assim, o versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto, façam em memória de mim, amém? Fazei isto em memória de mim. Então é uma ordenança, a ceia é uma ordem, não é opcional, é ordem. Devemos fazer um autoexame. No versículo 28 ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não disse examine e não coma, ó, você examine e não coma. Ele disse examine-se o homem a si mesmo. Faça uma retrospectiva, faça uma reflexão, resolva o problema que estiver naquele momento e ceie, tome a ceia, celebre, participe, amém? Em nome de Jesus. E para concluir, nós temos João capítulo 6, versículo 53. João 6, versículo 53.
tem muita coisa para se falar, né? Sobre a ceia. É bem objetivo, bem claro, a palavra de Deus é bem clara, né? E depois Jesus diz aqui no capítulo 6, versículo 53 ao 56, respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Preste atenção nisso aqui. É importante a gente participar da ceia. Porque quando a gente participa da ceia, é avivado a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Entendeu? O diabo ele vai fazer de tudo para tirar o crente da ceia. Vai fazer de tudo. Né? Então assim, não abra mão não abra mão desse princípio. Não abra mão de participar da carne e do sangue do Senhor, que é o pão e o vinho. Não abra mão disso. Pode estar chovendo canivete, eu vou em nome de Jesus, vou arrumar um escudo aí de ferro, mas eu vou, em nome de Jesus. Hoje é ceia. É um culto muito importante para a igreja. Muitos irmãos, quando fala que é ceia, não vêm. Infelizmente, tem gente que não vem mesmo, né? Arruma qualquer desculpa, na realidade, mas não vem. Tem medo porque é culto de ceia. Não, o culto de ceia é o culto mais lindo da igreja, é o culto onde nós vamos estar celebrando o sacrifício de Jesus, a volta de Jesus, tudo que foi feito na cruz por nós, na cruz do Calvário. Amém? Então não se esqueça da importância, é uma ordenança, a ceia do Senhor é uma ordenança bíblica, mas também é de suma importância para a nossa vida espiritual. Às vezes, no momento da ceia, você pode ser curado. No momento da ceia, você pode ser batizado pelo Espírito Santo. No momento da ceia, você pode receber um dom espiritual. Você pode receber uma visitação de Deus especial que você nem imaginava. E, de repente, você recebe aquela visitação naquele momento da ceia. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos cear. Amém? Nós vamos cear e apresentar o Senhor. Eu queria pedir a Aline para vir aqui, né?